Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa onde um brasileiro e um blumenauense e um estrangeiro também vêm para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje eu tenho aqui um blumenauense nato, nascido, criado, trabalhando, estou fazendo tudo aqui em Blumenau, que é o Darlan Dias. Darlan, teu pai tem o nome Darlan em homenagem ao goleiro do Grêmio, aquele que é bom que só ele depois foi expulso porque deu um pontapé no Não, assim, tem a ver com futebol. Meu pai foi jogador de futebol amador aqui em Blumenau, né? Durante muitos anos. Jogava na antiga Artex, Associação Artex. Não no Amazonas. No Amazonas eu não lembro, eu acho que não. O meu avô jogou no Amazonas. O meu avô jogou, correu, bicicleta, né? Ciclismo. E ele viu o nome num jogo de futebol, não vou lembrar o time, mas era times do interior de São Paulo, alguma coisa assim. E ele viu o nome Darlan e gostou muito e resolveu botar no filho. Tem essa origem de nome, é interessante, né? Agora, você então nasceu no Garcia, né? Nasci no Reino do Garcia, fui criado, cresci. A gente mora ainda hoje lá, né? Uns 40 anos morando lá. É um bairro que cresceu muito, né? Sim. Cresceu muito. O Garcia e a Félia, depois das enchentes de 83, 84, que cobriram quase tudo aqui, cresceram bastante, né? Sim, a verdade. Mais alto, parece mais alto. Agora, você disse que trabalhou, então, primeiro na construção civil. Qual é a empresa que você trabalhou? Trabalhei na UA Engenharia, que ficava aqui, não sei se ainda existe, era aqui na Amadeu da Luz. Acho que não tem mais. Fiquei uns 2 anos ali, depois fiz ainda uns bicos, né, de projetista, de desenhista. Fazia desenhista, né? Você tinha facilidade para desenho? Trabalhava com computador, né? Facilitou, né? E aí... Porque eu peguei aquela época ali quando o computador começou a se tornar doméstico ali, né? No comecinho dos anos 90 ali e tal, né? E aí minha mãe viu assim que isso ia comprou ter futuro. Uma XT daqui. Não comprou, mas botou no curso. Botou no curso e tal. E aí eu tinha um tio meu que tinha ganhado um computador numa rifa e tal. Ia pra lá, casa do tio. Isso. Vamos na casa do tio. E aí depois os familiares começaram a comprar e até que a família também comprou um computador para casa e tal, né? Mas eles viram que isso ali era o futuro da mão de obra, né? Tiveram visão. Sim. Porque no princípio eram aqueles XT que você começava a escrever aqui, depois já terminava a carta e começava a aparecer as letrinhas lá em cima. Assim, né? Aqueles monitor de tela verde. Depois veio a XT, depois veio o 286, agora revolucionou. Aí 286, 386, depois veio os MMX. Bem essa época ali do 286, 386 pro MMX ali foi a época que eu estava no mercado de trabalho, assim, e a gente via assim, era praticamente quase que mensal assim essa evolução, né? Não, para fazer cálculos e de projeções é um negócio fantástico, né? Sim. O CAD, né, que era o AutoCAD. AutoCAD era o programa, né? Isto. Então, e da construção civil, você já pulou direto para música, não? Depois passei um tempo, trabalhei com isso, trabalhei com aquilo, fazendo bicos e tal, e tentando, adolescente, né? Tava tentando se encontrar. Descobrir o que era. Aí até, teve vários momentos assim que, não, vou pra música. Só que aí às vezes não... E tua mãe era a favor? A família era a favor. A família toda sempre era a favor e tal, né? Mas só que aí a minha família, ela tinha ainda, por exemplo, os meus tios, os meus avós, eles atuavam na música, mas durante a semana tinham outro emprego. É só amadorismo, né? Só por prazer. Meus tios, por exemplo, tem vários tios aposentados na Artex, né? Na antiga Artex e tal, e aí já a minha geração, né, o meu tio que é mais novo, a gente já começou a trilhar mais, não ser profissional da música mesmo, né? Tem minha madrinha também que foi professora de música, e a gente trabalhar mais para a área da música mesmo, né? Mas como a gente está conversando antes, é muito difícil, né? Porque com a música, para ganhar um dinheirinho, tinha que ser professor mesmo de música, né? Exatamente. Dar aula para as crianças, os aluninhos ali e tal, então, violão, aí eu tive essa epifania, né? Não, tem que ser professor mesmo, tem que me dedicar ao ensino. E daí, ainda adolescente, eu comecei a dar aula particular meu instrumento é bateria, né? Bateria? Aí eu comecei a dar aula particular de bateria em casa e tal, depois entrei numa escola de música. E aí quando eu vi, não, olha, pelo ensino eu consigo ter uma renda legal e tocar o final de semana para complementar a renda,
Daí eu resolvi ir para a faculdade, né? A bateria é um instrumento que quando você está aprendendo, você se diverte, mas a vizinhança, eu vou te contar uma coisa só. Na minha casa, uma vez um vizinho lá ganhou, acho que uma bateria de presente, meu Deus do céu, eu peguei e escrevi uma crônica para Nereu Ramos, né? Dizendo que eu entendia por que minha mãe nunca quis me dar um tamborzinho que eu queria quando era pequenininho. Porque chegava sábado à tarde, quando ele queria descansar um pouco, eu começava... Testa o limite da vizinhança, né? Testa a paciência, é bem isso. Mas um bom baterista é coisa bonita, né? Meio daqueles americanos que você vê na música de jazz, né? Sim. Os caras dão cada show. Aqui temos também muitos bateristas. No Brasil a gente é reconhecido percussionista, internacionalmente. Percussionistas lá são de mão cheia tudo. Os antigos ritmistas, né? O Brasil é bastante reconhecido assim, historicamente pelos percussionistas e bateristas, né? E você escolheu a bateria de cara, assim? Ou não? O meu pai tinha um certo gosto pela percussão e bateria, né? Tanto que até hoje, assim, a gente diz que ele é o único que não toca, mas ele arranha uma percussão, assim. E aí, uma vez, quando eu era criança, ele comprou uma bateria, e aí minha avó, que é a grande incentivadora na família, tem que botar esse menino na aula de música. Bota ele para fazer aula de bateria. Primeiro eu fiz iniciação musical no Carlos Gomes, 1 ano, e aí depois comecei a fazer aula de bateria. Só que nessa época... Quem é que deu aula de bateria? Então, nessa época a gente não tinha muitos professores, né? Não tinha os professores. Tinha que comprar método e começar em casa. Então, daí eles arrumaram um professor que dava aula no Centro Social Urbano, lá no Garcia. Só que aí eu fiz uns 2 meses de aula e o professor sumiu. Não lembro o nome dele. Não pagaram ele, certo? E aí depois eu fiz aula numa outra escola de música, que também fiz mais uns 2, 3 meses de aula. E aí depois, quando eu já estava com uns 18 para 19 anos, eu peguei aula com o Duda Kassler, que deu aula aqui no Carlos Gomes. É bastante reconhecido entre os bateristas da região, né? Tocou na Vox 3 muitos anos e tal. E aí eu fiz uns 2 anos assim de bateria com o Duda ali, de aula com ele, né? Eu já tocava, já estava dando aula e tal, e aí fui mais para me aprimorar mesmo, né? Sim. Mas aí durante muito tempo ali, dos 15 aos 18 ali, foi correndo atrás, né? Método... Pois. Começava a ter os vídeos, né? Ouvir os álbuns, os discos, né? E aí estava começando a ter alguma coisa na internet, assim, de vídeo e tal, né? Para ver os movimentos e tal. Exatamente, para ver os movimentos e copiar os movimentos, né? A bateria tem muito disso, a questão dos movimentos, né? Agora é interessante porque para o músico é uma profissão desgraçada, porque você não pode fazer carreira solo, né? Não tem baterista solo, né? Até tem, mas são bem poucos mesmo. Porque ninguém vai pagar para ver um show só de baterista. Um solo de bateria, né? A gente tem alguns músicos solos que se apresentam em feiras, representam marcas e tal, e fazem apresentações solos, mas também tem a carreira com grupos, com outros artistas. Né? Então isso acabou tendo que levar para um grupo, né? Exatamente. Você já disse que já tinha grupo lá no mesmo Isso, na adolescência tinha a banda de rock. Banda de rock. Chamava banda Duque. Duque, o pessoal do Garcia ali, né? Mas não eram Duque, eram 3, 4, 5. Éramos em 4. Era 4. A banda existiu durante uns 4 anos. A gente chegou até a lançar um disco de música solo, de música própria, né? É difícil manter grupo, né? É difícil manter. O pessoal briga, tem ego exacerbado, fica com essa de fato é uma parte... Aí arruma uma namorada, gostava daquela namorada. É uma parte difícil. Eu, por sorte, eu sempre, assim, nas bandas que eu participei, a gente nunca teve problema com isso, assim, não. Mesmo porque eu sempre fui daquele que, no meio da música, quando alguém levantava um problema desnecessário, eu já... Não, esse cara aqui já não dá para trabalhar. Né? Então, eu tive sorte, assim, de sempre ter grupos que duraram bastante tempo, né? Então, essa banda ali durou uns 4 anos, até que a gente teve uma fatalidade, o baixista da banda veio a falecer, num acidente de carro. Depois a gente até... continuou com a banda mais 1 ano, mas ficou assim um clima difícil e tal, né? E aí o pessoal estava na época ali de mercado de trabalho, faculdade, e aí acabou ficando de lado. Também era uma banda semi-profissional, né? Era uma banda semi-profissional. A gente era adolescente e tal, né? É engraçado, a gente não tem... Santa Catarina parece que não tem um empuxo, né, para projetar nacionalmente, né? É difícil, o circuito ele é muito limitado, né?
Os gaúchos até conseguem, né? A gente tem dois grandes vizinhos, né? Que o Paraná e o Rio Grande do Sul, né? Curitiba, que é um grande centro cultural. É que Curitiba, como tem uma filial da Globo lá... Exatamente. Né? Então começaram a aparecer atores, atrizes, músicos... O teatro, a área do teatro é muito forte, né? Um dos polos brasileiros sul-americanos. Mas isso ajudou muito, né? Ajudou, com toda aí, certeza. O pessoal, mocinhos, jovenzinhos, quando tem um dali da cidade que foi para Globo fazer novela e tal, já quer ser atriz também. Né? E até o próprio meio do teatro em Curitiba, que é de um nível muito superior, que são grandes, tem grandes elencos, e, inclusive com grandes músicos participando, né, dos elencos e tal. A população maior já, né? Sim. Também isso ajuda. Ajuda né? bastante. Porque você é uma cidade menor, quanto menor a cidade, mais complicado fica. Porque faz um espetáculo, toca uma vez, outro mês vai tocar, já conhecemos a Sim, banda. Verdade. Quem tinha para ver já viu, né? Já viu, não vai mais. Né? Novidade já era. E outro problema que eu vejo assim, para grupos musicais é essa maldita droga, né? Como tem música que acaba caindo na droga. É verdade. Assim, eu peguei uma época assim, ali de transição, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, em que isso era um problema bastante crônico ainda nos grupos musicais. Hoje em dia, porque hoje em dia o mercado, como ele avançou muito, né? O mercado hoje é muito mais profissional. Hoje já não tem mais espaço para esse tipo de profissional, assim. Você vê que nos Estados Unidos, volta e meia, morre lá um músico famoso por overdose. Mas, eu não sei se... Sabe por quê? Porque no fundo, todos nós somos tímidos. Nós temos que vencer a nossa timidez. Sim, é um exercício. E uns começam... Eu me lembro que o Nelson Gonçalves foi um que venceu a timidez com álcool. Né? Tinha que tomar umas cachaçinhas para ele soltar a voz. E muitos acabam encontrando na maldita... cocaína, sei lá, maconha e tal, a maneira de perder se soltar a franga no palco. Vencer uma etapa, né? Vencer. E aí, depois para sair disso... Exatamente, é apressar, né? Apressar uma etapa, que é essa coisa da presença do palco, se apresentar em público, né? Como qualquer coisa na vida, tem muita gente que diz assim, eu não gosto de aparecer em público, eu não consigo, não sei... Mas como qualquer outra coisa na vida, isso é uma coisa que pode ser treinada, desenvolvida e tal. Né? E isso é um papel teu também, né? Exatamente, é um papel do artista também. Né? E quando ele escolhe, né? Quando falou da droga, usar a droga para vencer esse caminho, ele já está fazendo errado, né? Logo que comecei a ir em baile, né? Eu tinha que tomar uma farmácia lá para me animar também, para chegar, ter coragem de tirar uma menina para dançar. Aí um dia eu comecei a pensar, mas isso é uma palhaçada, né? Pô, tu é homem ou não, né? É verdade. Aí a partir daquele dia eu digo, não, agora eu vou se ficar vermelho que eu tiro, mas é tirar a menina para dançar. Tem que vencer. Mesmo levando um carão, às vezes, às vezes a menina não saía para dançar, mas eu falo, bom, e aí para outra, né? Mas tem que superar essa... Tem que superar. Mas porque todo mundo, no fundo, é tímido. Sim. Né? A não ser maluco, né? Maluco já não tem timidez, porque já é maluco mesmo, né? Por natureza. Esse já não tem coisa. Então vou fazer uma pausa novamente para rodarmos comerciais e já nós vamos voltar, que daí eu quero que você fale a respeito da sua banda, que eu vi que o nome dela é Pororoca. Pororoca. Vamos saber por que temos Pororoca aqui também no Rio Itajaí Sul. Aos comerciais. Saúde, vamos no vinho de Câmara aqui, o vinho português. Saúde.